Sou professora Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje vai ser mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos para a nossa aula de hoje. Eixo: produção textual. Conteúdo: regularidades e irregularidades ortográficas. Habilidade: analisar as regularidades e irregularidades na escrita de palavras, compreendendo as regras ortográficas da variedade não padrão da língua. Vamos estudar? Ortografia, conhecendo um pouco mais sobre as palavras. Leia as palavras. Eu gostaria muito que vocês observassem as palavras e identificassem a relação do símbolo, que é a letra, com o som a qual nós produzimos ao falar essa palavra. É importante que eu sinalize isso no começo, porque é isso que a gente vai, nosso trabalho vai se remeter a isso. Nossa atividade, nossa aula vai se remeter muito a isso. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na hora que eu estivesse lendo as palavras. Me ouçam e façam essa relação. Percebam o som das letras, o som das sílabas e como elas saem da minha boca. Vamos para cá. Hino. Hino. Giló. Giló. Casa. Casa. Exercício. Hora. Caro. Lixo. Girafa. Enxada. Homem. Carro. Sorriso. Chave. Cheque. Gelo. Jeito. Enchente. Viagem. Viagem. Percebam essas duas aqui, ó. O som. Viagem. Viagem. Percebam? Tem som diferente? Já pensou se na hora da escrita alguém, vamos lá, um ditado na sala de aula, a professora fala, viagem. Ela não está me dando contexto. O que é contexto, professora? Contexto é onde está inserida essa palavra. Por exemplo, se eu disser, farei uma viagem aos Estados Unidos. Essa viagem, lembra das relações sintáticas, das funções sintáticas que a gente comentou na aula de vírgula? Pois é, fazer uma viagem aos Estados Unidos. A palavra viagem aí, se fosse um ditado, eu escreveria como? Viagem é um substantivo, ok? Caso seja um substantivo, que no caso é dentro desse contexto, ou seja, farei uma viagem aos Estados Unidos. Quando eu faço isso, essa palavra viagem, ela não é um verbo, ela é um substantivo. Uma viagem. Se eu vou dizer, eu quero que viajem todos juntos, aí já muda a função sintática da palavra viagem. Ela deixa de ser com o G e vai ser com o J, porque ela é um verbo. Voltamos para cá agora. Ok? Fiz uma relação aqui para a gente entender um pouquinho. Vamos seguir. Qual o som do J na palavra giló? Giló. Qual o som do CH na palavra enchente? Qual o som do G na palavra girafa?
Fá, a letra H, é pronunciada na palavra homem? E aí, pensem bem. A letra H é pronunciada na palavra homem? Percebam. Entendeu? Olhem, visualizem. Professora, homem, hino. Qual é o som do H? E aí? Façam essas reflexões aí. O H tem som? O H, a letra H tem som? Ou eu só ouço o I de hino? O O de homem? Observando a palavra hino, podemos dizer a palavra hino se inicia com H. Que o H não possui som, ok? Olha só, a palavra hino, assim como a palavra homem, que a gente conversou, iniciam com H. E que o H não possui som. Eu quero que vocês façam essas percepções. Observando a palavra enchente, podemos dizer que a palavra enchente se escreve com CH. E que enchente tem som de X. Tem som de X. A palavra enchente se escreve com CH, mas tem som de X. Eu vou conversar agora com vocês sobre isso. É difícil, na hora de ouvirmos e transcrevermos a palavra. Enchente. Olha só, ela não tem o mesmo som de CH e de X? Professora, como é que eu vou saber disso? Vocês vão ter que ter toda a atenção quando vocês estiverem lendo. Ler bastante. Às vezes, tem palavras que têm regras, mas às vezes a gente não tem palavras que não têm regras. Então, para essas palavras que não têm regras, na hora de escrever, para saber se ela escreve com CH ou com X, quando eu falo, eu não me preocupo. Se eu estou falando enchente, o som de CH e de X são os mesmos. Eu não me preocupo. Mas eu vou precisar escrever essa palavra. Então, eu tenho que me atentar à grafia dela. Grafia, ou seja, a escrita dessa palavra. Se ela é escrita com CH ou com X, já que ela tem o mesmo som. Isso vai ser uma atividade que eu tenho que fazer, prestar atenção na hora da leitura. Eu tenho mais dificuldade, procuro um dicionário. Se eu tiver a possibilidade de usar o aplicativozinho, pesquisar numa internet a grafia dessa palavra, isso tudo vai fazendo com que eu tenha um banco de vocabulários aqui na minha cabeça. Ou seja, um banco de palavras, das quais eu vou perceber a grafia dela, eu já vou lembrar quando eu for escrever de novo, por meio das leituras que eu for fazer e da aplicabilidade dela. O que é aplicabilidade? É quando eu escrevo. Quando eu percebo que eu estou com aquela dúvida, o que eu vou fazer? Procurar no dicionário, eu vou pesquisar. Isso são técnicas para a gente aprender a grafia das palavras, porque nem sempre elas têm regras. Temos palavras da língua portuguesa que o conhecimento de uma regra permite antecipar como ela deve ser escrita, até mesmo conhecê-la. Temos também palavras que não seguem qualquer princípio explicativo que justifique sua escrita. Ó. Qualquer princípio explicativo. Foram essa conversa que eu tive com vocês há pouco. Nem todas as palavras têm as regras, nem todas as palavras nos dão uma referência anterior para eu saber qual é a grafia dela, para eu saber como ela se escreve. O rapaz fez uma linda viagem. A gente conversou sobre isso. O emprego da letra G na palavra viagem, vale-se da seguinte regra. Falei com vocês sobre isso. Tem palavras que têm regras e tem palavras que não têm. Emprega-se G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Ok?
Além dessa técnica das regras, vocês têm que se ater também às dicas que eu dei para vocês. Por meio da leitura, por meio da pesquisa. Se eu não lembrar das regras, mas eu leio bastante. Logo eu vejo muitas escritas dessa palavra. Ela é uma palavra corriqueira, ou seja, ela é uma palavra do nosso dia a dia. É uma palavra que eu vou precisar escrever, que eu ouço muito. Então, tenham como hábito a leitura e uma leitura observativa. Como assim? Perceber as palavras, visualizá-las. Se eu estou nesse processo de dificuldade de saber qual é a grafia, principalmente essas que possuem o mesmo som, a ideia mesmo é pesquisar e, por meio da leitura, memorizar a palavra. Tentar reconhecê-la e perceber qual é a grafia dela, ou seja, a escrita. Espero que todos viajem logo em breve. O emprego da letra J na palavra viagem vale-se da seguinte regra. Emprega-se J nas formas dos verbos. Lembra que eu conversei com vocês? Substantivo e verbo. Terminados em já e GA. Fixe bem e observe bem essas regras, porque na hora que a gente for fazer uma atividade, o exercitando, vocês vão precisar delas, tá? Então, prestem bem atenção. Vamos de novo, voltar para cá. Hora de refletir sobre o som da letra G e da letra J. Genipapo, geleia. Genipapo e geleia. Genipapo e geleia. Olha só para mim, presta atenção. Genipapo e geleia. Vocês percebem sons diferentes? Sim ou não? Genipapo e geleia. Não. Logo eu podia confundir a grafia, ou seja, logo eu posso escrever errado, conforme a gramática normativa, e está errado. Voltando para cá, vamos para Giló agora. Giló, gilete. A mesma coisa que acontece com genipapo e geleia, Giló e gilete possuem o mesmo som. Sargento e sarjeta. Fiz questão de colocar todas essas palavras que possuem o mesmo som para a gente ter essa referência do som. Para que depois a gente identifique, por meio desse som, as formas de como escrevê-las. De olho nas palavras janela, joia, Júlia. Presta atenção, eu tenho que letra aqui? J. Vamos descer a seta aqui. Gaiola, gota, gula. Janela, J com A, já. G com A, Gá. J com O, Jó. G com U, Go. Olha só, lembra que a gente viu na palavra gilete, giló, o som é o mesmo? Porém, na hora da escrita é diferente. Uma é com G, a outra com J. Voltando para cá, para a gente perceber que quando eu uso J com A, é já. Quando eu uso G com A, é Gá. Daqui da palavra gaiola. Joia, joia. E J com O, gota. Júlia, gula. É diferente de quando ela é usada com I. Jeito, jiboia. Gelo, gigante. Aí vai ser a mesma referência que a gente viu naquelas palavras anteriores. O som é o mesmo. Reflexão. A letra G e J têm o mesmo som antes de E e I. Vamos lá, é uma regra. A letra G e J têm o mesmo som antes de E e I. A letra J, antes de A, O, U, tem o som de G. A letra G, antes de A, O, U, tem o som de G. Eu estou me remetendo ao exemplo que a gente viu anterior.
Essas palavras são aquelas que nem todas possuem regras para escrita. Nesse caso, faz-se importante conhecermos e memorizarmos a escrita. Exemplo, genipapo, geleia. Olha só as dicas. A gente conversou sobre as dicas. Ou seja, ler bastante, usar o dicionário. Não é só ler e usar o dicionário para pesquisar. É aplicar na minha vida. Aplicar como? Na hora que eu estiver escrevendo. Se eu tiver dúvida, até mesmo no WhatsApp, eu vou pesquisar. Vamos marcar esse compromisso aqui. Eu tenho dúvida em relação à palavra, eu vou pesquisar. Professora, eu quero melhorar meu vocabulário, vou ler mais. Ah, professora, mas eu não tenho livro em casa. Leia o livro didático. Ah, professora, mas eu não tenho livro didático. Leia a revista, leia o jornal, leia qualquer coisa. Mas leia. Agora, vamos exercitar as atividades. Com base no que aprendemos hoje sobre a escrita das palavras, complete o texto abaixo com as letras que estão faltando. Quais são as letras que a gente estudou hoje? Essas duas. Eu vou completar o texto. Vamos ler o texto. O nome do texto é Vizinha Mariana. Perto da minha casa morava uma menina recém-chegada de viagem. Lembrem-se das dicas que eu dei para vocês. A relação da palavra viagem, substantivo, e a relação da palavra viagem, verbo, do verbo viajar. Além disso, a gente tem a regra, ok? Eu não vou falar a regra agora, porque agora é com vocês. A gente já estudou. Vamos para cá de novo. Que se chamava Mariana, tinha um jeito simples e um comportamento meigo. Mesmo sendo filha de um sargento que lhe deu uma educação rígida, que nada adiantou, pois Mariana parecia muito a sua mãe, Júlia, senhora prendada, que arranjava sempre um tempinho para fazer geleia de genipapo e compota de jiló. Visitá-las era sempre uma aventura deliciosa. Onde está faltando a letra, vocês vão colocar. Lembrando das regras para não errar. Segunda questão. Retire do texto 10 palavras. Vocês vão lá, aquele texto que eu acabei de ler, vocês vão completá-los. Esse texto aqui, ó. Vocês vão completá-los. Colocar as letrinhas que estão faltando. Depois desse texto mesmo, vocês vão tirar as palavras escritas com as letras G e J. As palavras escritas com a letra G, eu vou colocar aqui. E as palavras escritas com a letra J, eu vou pôr aqui. Ok? Então, vamos lá.
Agora é hora de resolver e eu acredito que todos acertaram. Dicas não faltaram, regras não faltaram e aquelas que não têm regras, a gente deu várias informações e caminhos para vocês não errarem. Vamos para cá. Vizinha Mariana. Perto da de minha casa morava uma menina recém-chegada de viagem, que se chamava Mariana. Tinha um jeito simples e um comportamento meigo. Como vocês fizeram e colocaram as letras nesse texto? Nos remetendo às regras, lembrando das grafias, eu espero que vocês tenham acertado. Essas palavras vocês tinham que completá-las. Vamos para a próxima. Perto de minha casa morava uma menina recém-chegada de viagem. Olha aqui, ó. E aí, alguém usou a letra J aqui? A palavra viagem aqui tinha uma regra para ela, só era lembrar. Que se chamava Mariana. Tinha um jeito simples e um comportamento meigo. Vamos para a próxima. Mesmo sendo filha de um sargento, e aí, sargento, qual é a letrinha que vocês usaram aí? O J ou o G? Que lhe deu uma educação rígida que de nada adiantou, pois Mariana parecia muito a sua mãe, Júlia. Essa da Júlia estava mais fácil, porque é nome próprio, um nome que a gente ouve muito, não tinha como errar. Senhora prendada, que arranjava sempre um tempinho para fazer geleia de genipapo e compota de jiló. Visitá-la sempre era uma aventura deliciosa. Quem acertou? Vamos ver agora. Olha aí. Sargento com a letra G, ok? Deu uma educação rígida, G novamente, que de nada adiantou, pois Mariana parecia muito com a mãe Júlia. Júlia, se fosse um G, em vez de um J, ia ser Gulha. O som não é diferente? Lembra que a gente conversou sobre isso? Ó, se fosse um G, ia ser Gulha. Então, senhora prendada que arranjava. Lembra nas palavras que a gente viu anterior, quando o G está com A, ele não tem esse som? Ele tem o som de G. Sempre um tempinho para fazer geleia. Geleia, agora esses dois aí, o G com E e o J com E, vocês percebem, eles têm o mesmo som. Aí a gente pode fazer uma confusãozinha, mas aí só é nos remetermos àquelas dicas. Dicionário, leitura, qualquer leitura, contanto que a gente pegue uma leitura e observe as palavras. Genipapo e giló. Olha aí, geleia e genipapo, é aquela confusãozinha que a gente pode ter. Visitá-la sempre era uma aventura deliciosa. Retiro do texto 10 palavras escritas com as letras G e J. E aí, vocês conseguiram tirar? Além de tirar, vamos perceber o seguinte. Quando vocês tiraram, se vocês escreveram errado, ou seja, errado mesmo, porque eu passei as dicas para vocês, coloquei as regras, falei do que do substantivo, quais eram as escritas. A regra me ajudou, as dicas da professora. Se vocês lá no texto fizeram a escrita lá e colocaram as letras erradas, logo vocês vão errar a segunda questão. Por quê, professora? Porque se vocês colocaram o lugar do G no lugar do J, vocês vão colocar na tabela errada. Vocês vão colocar na relação errada. Então, se caso vocês fizerem, foi feito isso, corrijam e observem aqui. Vamos para cá. Viagem é com G. Olha aí. Meigo é com G. Sargento é com G. Rígida é com G. Geleia é com G. Então, olha só. Viagem, meigo, sargento, rígida e geleia. Todos com G. A única que vocês podiam ter dúvida era essa aqui. Ah, é, professor?
Lembra aqui, ó? Olha aqui, ó. Jeito, geleia, o mesmo som. Vocês poderiam ter se enganado aqui. Se enganaram, corrijam. Júlia. Júlia não dava para se enganar, porque G com U dá Gu. Então, não dava para se enganar. Genipapo. Ah, professora, genipapo dava para nós nos enganarmos, por causa do som, né? Genipapo dava para a gente se enganar, verdade. Lá, essa, quando tiver o mesmo som, fiquem ligados, para não errar. Porque ou eu me remeto à regra, ou eu me remeto a uma pesquisa para saber qual é a grafia. Voltamos para cá. Giló e arranjava. Arranjava era outra que não tinha quem errasse. Por quê? Porque se eu colocar o G com A, vai dar H. Então, já descartava essa possibilidade. Corrijam aí, que dá para vocês corrigirem. Verifiquem o que vocês erraram. Agora, a gente podia conversar um pouquinho de tudo que a gente viu hoje. A gente viu sobre as regras, a gente viu as grafias das palavras. E mais que isso, a gente tem que... Eu sempre chamo vocês para esse momento do compromisso com o quê? Com a minha educação. Com a minha educação, não somente minha educação acadêmica, que eu chamo de educação acadêmica, é o que eu aprendo na escola. Assim, com o que é que eu vou escrever, que eu sei que tudo que eu aprendo na escola é justamente para eu aplicar na minha vida. E agora, quando eu digo a gente só, é você estar distante do seu professor, eu sou a professora que vocês estão vendo agora. E eu dou essa dica para vocês, peguem um livro, peguem uma revista, exercitem. Vocês vão olhar a escrita das palavras, verifica a palavra que é escrita com G, com J, que são de CH. Hoje a gente focou no G e no J, porque o mundo é cheio de palavras. Então, é confuso para a gente aprender um monte de regras. Mas se a gente tem o hábito da leitura, de pesquisar, a gente começa a memorizar e fixar essas palavras na nossa cabeça, né? Que é preciso, é necessário. E se o papai e a mamãe não podem estar perto, eu sei que eu tenho o meu compromisso de estar aqui, ó, assistindo a aula. Quem puder fazer isso, faz. Ah, professora, eu perdi a aula num dia, perdi a aula no outro, não tem problema, ela está gravada. Tem os exercícios complementares também que tem no site. Pesquisa lá, busca, façam. Façam as indicações do professor. Professor, eu assisti sua aula, mas eu fiquei com dúvida. Vai lá no grupinho com o professor. Professor, eu assisti a aula da professora Madalena, mas eu ouvi algumas dúvidas. Houveram algumas dúvidas. Então, o que eu faço? Ah, tá. Ele vai tirar essas dúvidas com vocês. Porque nossa relação é essa. Eu só quero que vocês tenham um compromisso de assistir às aulas. Se o papai e a mamãe não podem auxiliar, a gente entende. Mas eu sei que eu tenho que assistir. Eu sei o meu compromisso. Eu sei o meu papel de estudante. Por mais que eu esteja nós estamos numa situação especial. Eu chamo especial porque é diferente. Assim como vocês não imaginavam estar assistindo aula para poder, no dia a dia de vocês, eu também não imaginava estar gravando. Mas a gente está se dispondo a isso. O que é se dispor? Eu estou aqui, é o meu tempo, eu pesquiso, eu penso numa forma mais fácil de interagir com vocês. E o compromisso de vocês é esse, de estar aí na frente e também fazer. Eu sei que é estático. O que é estático, professora? Ah, ficar assistindo, parada e tal, e depois... Eu sei, é a diferença da relação pessoal. Mas eu tento ser o mais próximo de vocês possível. Porque eu quero que vocês aprendam. Mas vocês têm que fazer o exercício. Ah, só o exercício? Não. Vocês têm que olhar uma revista, num rótulo de embalagem que vocês têm na casa de vocês. Qual é a grafia? Qual é a relação do som com a palavra? Exercitem. Quanto mais vocês exercitarem, não precisa exercitar no caderno toda hora para ser aquela coisa, às vezes, maçante. Mas vocês podem exercitar quando vocês abrem uma geladeira, vê um rótulo de uma coisa, lê, tenta memorizar a palavra, tenta memorizar as escritas dela, principalmente essa com CH, que tem o mesmo som de X, essas com G, com J, né? Essa de ginipapo, jeito. É confuso. Geleia, é confuso, eu entendo vocês, mas se eu não praticar, eu não vou conseguir. Eu aguardo vocês na próxima aula. Conto com todos aí, fazendo no compromisso de vocês, que o meu compromisso é estar aqui. Um grande abraço.